Meu nome é Pedro, sou R1 aqui da Cardiologia do INCOR. Vou estar apresentando um caso aqui para a gente discutir, a pedido do Dr. Miguel. Trata-se, na realidade, de uma paciente do sexo feminino, 58 anos, natural e procedente aqui de São Paulo. Ela tinha uma queixa de uma dor no peito há 4 meses. Foi atendido aqui na consulta em dezembro agora. Ela referiu um quadro de dispneia esforços iniciados em abril de 2022. Nessa data, ela negava dor torácica. Foi internada em 21/8 desse ano com quadro de uma dor precordial numa unidade externa, hospital externo, e recebeu lá o diagnóstico de AM sem supra de DSP. Desde o infarto, após o infarto, ela, na realidade, negou a presença de dispneia, tinha ausência de dispneia durante atividades cotidianas, uma ANIRA1, e manteve uma angina CCS2. Foi encaminhada ao INCOR após resultado de exames. Só uma pergunta. Ela tem um diagnóstico, ela teve um infarto, ela tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca? Não. Então, ela não pode ser classificada como NIRA1. Ou seja, está havendo uma confusão. O NIRA não é para dispneia. É definição de insuficiência cardíaca congestiva. Classe 1 é sem sintoma, 2, 3, 4, como a gente conhece. Angina, 1, 2, 3, 4 é sintomática. Então, com ou sem angina. Joguei para lá. Talvez esteja aparecendo aí, não sei. É que eu vou, quando você fala, eu passo por isso. E isso é um erro, porque, na verdade, não tem essa classificação. A dispneia é moderada ou severa, ou intensa. Importante. Mas, se você pode até fazer, se você me dissesse aqui que não, tem disfunção ventricular, ok? Se tiver disfunção ventricular, eu posso partir da premissa de que existe disfunção, então tem insuficiência cardíaca, que não está mais normal, e daí a classe 1. Entendeu a diferença? Entendi. Na verdade, assim, ela tem disfunção ventricular. Ótimo. Então, ok. Mas aí você podia dizer dispneia, sem dispneia, ponto. E se você for classificar como insuficiência cardíaca, que é na fase em que já existe dilatação de cavidade, alteração de volumes de pressão na cavidade diastólica, principalmente diastólica, tudo bem. É isso que eu ia falar mesmo. Não tem De antecedentes patológicos, uma paciente que, na verdade, tinha hipertensão, um diabetes tipo 2 insulino dependente já, deslipidemia, paciente com obesidade e uma hernia de disco. Negava tabagismo, do ponto de vista de funcionalidade e fragilidade, independente para IVDs. Ela usava, com medicações de uso domiciliar, estava em uso de AS 100 mg dia, Atorva 80, Carvedilol 25 uma vez ao dia só, Losartana 50 uma vez ao dia, Spironolactona, furosemida, Isosorb 40 dias, insulina, NPH 26 uma vez ao dia, regular 4, hidricazida, 32 comprimidos ao dia. No exame físico, tinha um peso 78, a altura de 1,58, um IMC de 31, 24, frequência de 64, uma PA de 118 por 63. No exame físico, um sopro sistólico, 2 cruzes em foco mitral, extremidades, um edema simétrico de membros inferiores, mais nada assim que chamava atenção. De exames laboratoriais, ela não tinha muitos exames, eu olhei, na realidade, no sistema, chama atenção a parte de lipidograma, LDL de 160, o triglicerídeo de 220, função renal preservada, potássio 4,5, glicose 156, não tinha hemoglobina glicada. Metas bem fora da meta, né? Exames complementares, ela tem um eletrocardiograma, ritmo sinusal, chama atenção, na realidade, uma diminuição aí de forças septais, né, em parede anterior, R cresce pouco, V1 a V3, tem um pouco de alteração de repolarização ventricular em parede inferior. Se a gente aplicar aqui por Peguero-Loprecht S de V4, com a maior onda S seria aqui de V3, por Peguero-Loprecht ela fecha sobre a carga ventricular esquerda. Eu calculei dá mais do que 23 milímetros. Não precisa nem calcular, né? Porque o padrão do eletrocardiograma é de sobrecarga ventricular e a esquerda, né? Olha lá. Isso. A radiografia de tórax, ela tem um índice cardiotorácico aumentado,
compatível com a hipertrofia ventricular esquerda, não tinha sinais de congestão. Ela tem um ecocardiograma externo de outubro desse ano, com ato esquerdo de 46, septo e bloco posterior de 8, diâmetro diastólico do VL de 64, sistólico de 55, com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 29%, a hipertrofia miocárdica excêntrica do VL, disfunção sistólica do VL de grau importante, hipertensão arterial pulmonar, uma PSAP de 50. Então, agora dá para dizer, como diagnóstico, ela tem doença arterial coronária com infarto pregresso, com dano miocárdico, com insuficiência cardíaca no momento clássico. E aí aqui, o CAT dela, eu coloquei, na verdade, ela fez um CAT externo no dia 21/10, chama atenção no tronco finalidade curto, aqui a gente observa logo a circunflexa e uma lesão suboclusiva. Só uma pergunta, você falou do eco, não tem insuficiência mitral? Não, ela tinha uma insuficiência mitral na ausculta discreta. Mas pelo eco, não? No eco, ele não escreveu. É externo. Geralmente, o eco dá muito mais do que você ausculta. Sim. Moderado importante, você vai escutar, não. Isso aqui não pode ser. Mas tudo bem. Vamos lá. E aí, com o tronco curto, né, a CX aqui observa uma lesão suboclusiva nisso marginal aqui importante, né? Olhando a princípio, né, aqui teoricamente deveria sair a descendente anterior, a princípio olhando não está ocluída, né? Parece encher Sim. o colateral. Vamos ver o próximo. Roger, ok, né? Ok. Só cumprindo o protocolo aqui. E tem aqui, na verdade, a visualização, né, da lesão subocluída, a gente viu. Essa é outra artéria, né? Ali é fechado no ósseo, né? O Parece outro, né? É isso mesmo? Sim. E aí a coronária direita, na realidade tem, assim, a princípio eu não acho não, mas tem uma lesão aqui no terço médio importante, né? Diria aí dos 90%, talvez. E na região distal aqui também, antes da bifurcação do DP, ela também tem uma lesão aqui, né? Em torno dos 70%, assim, talvez eu interpreto, e ela está mandando colateral para DA, né? As peitras não são direita muito grande. Esse bem ela vai pra na colateral para DA. Mas é lá em cima, viu? Olha, a colateral, ela vai pelo ramo septal lá em cima. Dá uma olhada. Vai Começa a devagarzinho. passar para você ver. Lá em cima. Não, você... Olha, tá vendo? Anel de viança. Anel de viança. Tá bonito. Agora sim. Septal segunda, geralmente. Para aí depois, ó. Aí. Tá vendo? Vai passando devagarzinho. Você vai ver pela outra oblíqua, vai ficar evidente que deve ser daí. E não da direita aqui embaixo. Essa é a melhor colateral que tem da direita, é essa aí, porque se ela direita fecha distal, né, ela põe a colateral para DA, ela permanece em pé. Isso. Então, a colateral via na adivinhação melhor do que a. É assim, né? Sim. Você tem uma lesão distal na direita, né? Quando ela é bem desenvolvida, ela é ótima. Aqui não está filmando o primeiro ADA para saber se o contraste chega por baixo ou lá por cima, mas provavelmente, de repente, é pelos dois lugares. Exatamente. Talvez tenha um componente Olha lá. dos dois. Por cima e porque... mas é difícil saber. A lesão na direita é no outro ramo, né? No outro ramo que não dá colateral, né? Parece que é por esse ramo que é tipo um ventricular posterior, né? E pela marginal também, talvez. Enfim, tem colateral. Aparece a descendente anterior. Parece que o calibre é ok, assim, né? Dos 10 varas, parece que é ok. Não, eu creio até que deva ter, para aparecer do jeito que ela está aparecendo com colateral, depois o Dalan fala, mas parece que é um bom calibre. A direita está difícil de avaliar o leite distal, porque ela tem aquela lesão, então ela também enche. A descendente posterior é grande, hein? E aí, na verdade, acaba as imagens dele, do CAT. Não tem ventrículo, né? Sem ventrículo, não tinha. Eu não lembro, ela tinha insuficiência renal, não? Não, a função renal era boa.
Os Era exames bom. deles externos era boa. Aí a gente tem os scores aqui, o Syntax 1, tem um total de 25,5. É complexidade anatômica. O que você acha, Roger? É isso mesmo? Acho que sim. Só chamando a atenção, né? Uma oclusão crônica, né, de DA, né? Então, a DA pontua 3,5, uma oclusão crônica multiplica por 5, por isso que dá aquele 17,5. Né? Então, você, a pontuação dela inteira, né, praticamente, é pela oclusão crônica de DA. O resto pontuou 1, pontuou 2 e tal, vou deixar mas está bem compatível. O Syntax score intermediário. No Syntax 2, para Mortalidade em 4 anos, PCI 47,5%, 26,4%. com 26,4% e cirurgia 18,4%, com mortalidade de 2,6%. Vocês me digam, o que vocês acham? O paciente tem, claro, progresso, nunca teve angina, mas é diabética com equivalente isquêmico, muito provavelmente. Por isso que a dispneia também entra, e a gente não pode esquecer que pode ser manifestação de dispneia. Ela chegou a ter uma CCS2. Trilha arterial, DA, fechada, direita, lesão grave, lesão Está grave. mantendo. E disfunção ventricular. Ela mantém CCS2 de angina. Ah, tem angina. Tem angina. Não, esquece a angina, porque aqui eu acho que não vai. Não vai mudar, né? E daí, qual é a indicação? Cirurgia. Tá. Os pais, eles acham que apetite. A dúvida tinha alguma? Fragilidade não tem, né? Fragilidade, não. Na verdade, ele tinha mandado inicialmente para Eu EMA, vou falar. para tentar a angioplastia da CD e do marginal. Mas por quê? E aí foi negado. Será? Então, na verdade, assim, eu conversei até com o Dr. Miguel, ele falou que, na verdade, não, assim, na ideia dele, ele não tinha certeza Da DA. da DA. Por isso que ele Tá tinha bom. mandado. Mas eu acho que... Vamos lá. Ele achou que não fosse O que o factível. Roger acha? Olha, eu acho que faria sentido isso pensando num tratamento híbrido. Né? Poderia tratar o marginal, poderia tratar a direita, esperar 30 dias e RN. Mamária DA. Aqui isso faria sentido no sentido seguinte que poderia fazer só uma mamária DA. Né? Mas que eu acho que se houver possibilidade, tem que ser uma cirúrgica. Na minha opinião, tem que ser. Dalan. Então, é uma paciente jovem, com EMA de 31 e oligosintomática, pelo que vocês apresentaram. Né? Ela não tem nem dor nem dispneia. Mas Tem angina classe 2. tem angina? CCS2. E tudo leva a crer que é um caso cirúrgico, porque tem lesões localizadas na CD, na marginal e uma DA fechada que aparece. O que me assustou um pouco nesse caso, eu comecei a vê-lo ontem à noite no meu computador, é a área cardíaca dela. Se vocês puserem o raio-x, a radiografia de tórax novamente, Dilatada. a cardíaca é imensa. Eu falei, vixe, daqueles casos que tem insuficiência mitral também. E aparentemente, pelo que mostraram, não. E também não tem um estudo de viabilidade. Mas, a priori, eu acho que está caminhando para cirurgia. Embora a dilatação, acredito eu, da coronária direita e da CX são dois pontos muito localizados de estenose. Não seria uma dilatação, eu chutando, né, tão complexa. Mas, a priori, teoricamente, é um caso cirúrgico. Mas eu gostaria que revisse a viabilidade e por que ela tem essa área cardíaca tão grande. Mais uma vez, lamentando não ter ventriculografia na CINE, porque a gente se baseia muito na ventriculografia, inclusive para avaliar a insuficiência mitral. Não tem indicação. Não, sim, mas o detalhe aqui não é esse. Esse eco é nosso. Não, Aí é que está. é externo. Porque é muito estranho. Sim. Eu acho que uma informação importante, Dalan, é o seguinte: ela tem uma hipertrofia excêntrica pelo eco, mas o eco é externo. Quando você ausculta a insuficiência mitral, por menor que seja, é porque tem um escape. E ela tem motivos para ter. Eu acredito que ela deva ter a hipertrofia, pode ter outras causas, mas a gente precisa de um ecocardiograma nosso. Não dá para decidir. Porque... Não, inclusive, para avaliar muito bem esse ventrículo. Nós estamos com uma série desses doentes com insuficiência cardíaca que tem que mexer no ventrículo. O doente melhora muito a fração na própria sala. Esse
senhora, a dona Elizabeth, não ficou claro para mim como é que é o ventrículo, Exatamente. Eu concordo com você. Eu acho que essa tem é um uma aneurisma, se tem uma ressecar, né? Se tem extensão. talvez a gente consiga, com o eco, definir isso sem precisar de cavar ressonância, nada. De qualquer maneira, eu estou vendo o raio-x aqui, realmente, eu não sei porque não apareceu lá, é uma cavidade globalmente aumentada, Muito aumentado. fundamentalmente ventrículo esquerdo, e é bem aumentada, quase toca Quase no gradeado costal. Não consegue pôr aí, não. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei se, de repente, ela não tem eletrocardiograma que sugira um aneurisma, né? Ela não tem aquele supra-típico do aneurisma após infarto de parede anterior. A descendente anterior é ocluída, ela deve ter tido infarto de parede anterior. E foi E recente. é muita hipertrofia. Talvez ela seja uma hipertensa ou seja as hipertróficas, que a gente sabe que independem da hipertensão, não é assimétrica, mas tem hipertrofia. E ela tem diabetes também, né? Então, eu creio que a conjunção é para cirurgia, especialmente para ela ser diabética também, e com revascularização completa. Eu acho que E se ela tivesse fragilidade, talvez essa opção de dilatar, mas aí a gente estaria pensando mais no sintoma dela, não talvez. Muito embora, é que a gente não vai ter oportunidade para essa paciente de fazer. Porque, veja só, o nosso raciocínio sempre é em função do que a gente conhece do passado. Quando a gente usa o STIT para dar suporte à revascularização, para a disfunção ventricular, e que com o revival, a angioplastia, o tratamento percutâneo não teve diferenças com 4 anos e meio, nem a tendência que aconteceu no STIT 5 anos. Mas hoje, se você fizer um tratamento na disfunção ventricular, no diabético, de uma forma com a que a gente tem de fármaco, eu não sei se ia dar diferença. Porque se você reduz morte com DAPA e empaglifosina no diabético com disfunção ventricular e reduz a insuficiência cardíaca, será que hoje você aplicar o STIT vale? Deu para entender? Porque é outro cenário. O STIT foi feito, ele foi publicado em Standard em 2010. Ou seja, não existia essa possibilidade. Cristo e DAPA não tinha, mas já tinha IECA, beta-bloco. Ah, mas a diferença é em cima do IECA. É em cima. Então, essa diferença que dá em 10 anos talvez não aconteça quando você tem à disposição uma glifosina, um sacubitril. De repente, a gente raciocina, mas do ponto de vista de terapêutica medicamentosa, hoje você reduz risco, mais do que reduzia 15 anos atrás. Então, tem todos esses senões, só que a gente trabalha com o que a gente conhece. Mas eu vou dar um exemplo, e quem está habituado, não, aqui, obviamente vocês não, mas o Dalan, sim, Roger, provavelmente, quando você trabalha com estudo clínico e você faz um cálculo tamanho amostral, você se baseia naquilo de mortalidade, ou seja, a mortalidade de infarto que você tem do passado. E não é incomum você ter que aumentar o N ou estender o tempo de observação, porque você faz um cálculo e o número de mortes não acontece. Muitos estudos clínicos são feitos com uma projeção de um número de mortes. A partir daquele número que você está esperando, que seria o esperado para aquela doença, pelo que você conhece, tem que ter aquele número de mortes para você tentar ver a diferença de duas estratégias ou dois fatos. Se não me engano, o isquemia sofreu com isso, pelo número de eventos. Claro, mas lá foi pior. Né? É que no isquemia, eles tinham previsto mais pacientes num tempo menor. E não conseguiram incluir. Mas, por exemplo, com o estudo de fármaco, você consegue incluir muito rapidamente. Só que eu já participei de estudo em que a mortalidade esperada não acontecia. Tão baixa, né? Ou seja, é menor do que você tinha pelos dados pregressos. E daí você tem que estender o tempo. Né?
E isso tudo mostra que o tratamento vai melhorando, as coisas vão ficando melhores, mortalidade de infarto, no caso da doença coronária, diminui. E à medida que diminui, fica mais difícil você mostrar que alguma coisa faça a diferença. Talvez seja isso que aconteceu no isquímia. Muito embora, é possível você interpretar de outras formas. Para mim, a maneira de se entender por que é que o indivíduo que tem isquemia, que a isquemia não é prognóstica, eu não vejo assim. A isquemia mostra que tem um problema. Agora, se você intervém naqueles que ficam muito sintomáticos, você provavelmente muda a curva de eventos. E fica do lado sem intervenção e que foi alocado por sem intervenção e que continua sem intervenção, é um indivíduo que é menos grave e que não tem sintoma, mesmo tendo isquemia. Daí o que acontece? Continua igual a curva. Quer dizer, o recado é simples. Tem muita gente que não precisa revascularizar em curto espaço de tempo de 3, 4, 5 anos, e muitos que, mesmo que você opte pela estratégia de manter a medicação, vai ter que ir para a estratégia de intervenção por causa do sintoma. E talvez isso faça a diferença para esse grupo de pessoas. Por isso que a angina é um determinante de evento. Talvez seja essa a explicação. A isquemia mostra, é como o colesterol alto. A isquemia está... Tem uma relação, mas... É muito extensa. Lógico que um indivíduo com uma baixa isquemia e multiarterial, a tendência é você revascularizar. Não é você manter o tratamento, a não ser que a pessoa não tenha sintoma nenhum e você prove isso numa esteira que não acontece nada. Tudo bem. Mesmo assim, tem situações que você vai preferir a intervenção a manter o tratamento clínico. Porque o resultado não é que você não pode intervir. É errado pensar assim. Você tem que escolher em quem e quando intervir. Então, você usa esse dado. Mas a probabilidade é que acontecessem mais eventos. E você viu que em 4, 5 anos, o número de eventos é muito pequeno. A gente espera que acontece isso. Se acontece isso, na hora que você faz o cálculo da amostra, não mostra a diferença. Agora, se você fizer um cálculo da amostra com uma probabilidade de acontecer um infarto ou morte aqui embaixo, você precisa de um N 3 vezes maior. Ou você tem que acompanhar 2 vezes mais tempo. Tudo isso aqui mostra que, na verdade, por exemplo, o STIT tem motivo C, mas se hoje eu pudesse dar dapagliflozina para essa senhora, ou que tem no SUS, né? E ela tem idade para isso? Não tem. 35, ela tem 58. Se tivesse, tinha que tomar. Se ela tivesse chance de tomar um Entresto, seriam situações que a melhorariam, mas com esse ventrículo, ela precisa saber exatamente do que se trata. Ou seja, ela precisa de um ecocardiograma. Sim. Que ela tem retorno marcado? Não tenho certeza. Não, se não tiver, a gente tem que adiantar isso. Não tem, mas a gente não sabe para quando. Então, a gente checa depois. Eu não vou conseguir, a Viviane não está aí, nem a Andréa, mas a semana que vem, a Andréa está aí, então a gente verifica, não é mais você, ele não está mais aí. Verificar o retorno, e a gente, se tiver um retorno próximo, a gente tenta marcar já um eco, e ligar, entrar em contato com ela, e se conseguir, ela faz um eco aqui. E a gente pode pôr observação no pedido de avaliar insuficiência mitral e aspecto da dilatação ventricular. E, porventura, deixar muita dúvida, a ressonância pode ter essa pedida para você entender o que é melhor fazer, porque tem esse detalhe, de repente vai ter que mexer no cirurgia mesmo, tá bom? Mas eu penso que assim, a ressonância poderia ajudar a melhorar, a programar melhor a cirurgia, né? Ele vai fazer eventualmente sim, mas depende muito do eco. Se o eco mostrar, dependendo do eco, é o suficiente. Sim, eu concordo. Eu acho que o eco é suficiente. Eu só penso que a ressonância, ela não tem indicação para a gente tomar a decisão, escolher entre cirurgia ou angioplastia. No princípio, não. Eu acho que ela tem indicação de cirurgia para prognóstico independente. Né? Até porque o STIT, ele teve poucos pacientes que tiveram remodelamento reverso, e mesmo assim a gente teve benefício em evento. Então, acredito que... Sim, mas é o que eu estou falando, em outro cenário. Em outro cenário, com certeza. É que a gente não vai usar para ela DAPA, nem
Então, ela está no cenário do Stitch. E outra coisa, além da fração de gestão, é uma anatomia complexa, que existem pacientes com disfunção que não tem uma anatomia tão complexa, ela tem. Ela tem uma DA fechada, quinte tricolateral, então com certeza ali você tem um substrato arritmogênico muito grande. Tem isquemia, tem área de miocárdio viável e pode ser que tenha fibrose também, né? Então, eu acho que o benefício é prognóstico mesmo. Assim, chama atenção o eletrocardiograma dela. Muito. Pensando, assim, 29% de fração de ejeção com a DA fechada, né? Volta, né? Não aparecer, né? Ela deve ter mudado toda a conformação, ou devia ter uma hipertrofia já pregressa muito importante. Olha aí, ó. Porque esse eletro tem distúrbio de condução intraventricular, né? Não dá ramo esquerdo, mas é quase. Não é um eletro de pelo menos assim, de fibrose. De necrose. Não é. Não é. Ela tem Exatamente. Isso me chamou a atenção nesse caso. É isso mesmo. Agora, a hipertrofia, para mim, é mais marcante ainda, né? Sim. Ela é muito hipertrófica. E esse ventrículo, vendo pelo raio-x, a gente não tem lá, distorce a cavidade, né? Distorce a própria... o eletrocardiograma está vendo alguma coisa um pouco diferente. Sim. Pelo tamanho da cavidade, pela mudança da posição, roda para trás, para a esquerda, está quase encostado no gradel ventricular. Ok? Professor, Oi, Beto, tudo bem? só para quando eu fizer o cardiograma, fundamental ver o ventrículo esquerdo, isso é um norteador para a gente, de repente, fazer alguma coisa associada na cirurgia. A gente sabe que se o ventrículo for muito grande, é o caso dela, né, e der para fazer uma reconstrução geométrica desse ventrículo, o benefício é muito grande, muito maior que só a revasque inicialmente. Então, acho fundamental, como não teve ventriculografia, fazer esse estudo da mitral e do ventrículo, para a gente poder ver se tem alguma área de aneurisma apical, alguma coisa do tipo, para a gente poder definir a abordagem cirúrgica dela mais para frente. Exatamente. Tá bem. Tá bom, é isso. Se o eco resolver, está resolvido. Senão, não vai para ressonância. Tá bem. Deixar a dúvida, né? Ok? Ok. Fechado. Fechado, pessoal. Obrigada.